Não é, são palavras de vitória. Eu sempre falo, isso é uma palavra de vitória. Tudo que vem para consertar, para ajudar, para arrumar, para fazer evoluir, é uma palavra de vitória. Então, mas hoje, essa semana, tive o total entendimento disso. Em Isaías 55, 13 diz: No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que será destruído. E eu vou ler na outra tradução, na linguagem de hoje, tá? No Isaías 13, 55, no Isaías 55, versículo 13. Onde agora só há espinheiros, crescerão cipestres. Murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno, que nunca desaparecerá. Vou parar por aqui por enquanto. Há áreas na nossa vida que parece que só cresce o espinheiro, o mato, aquela plantinha que fica, que ela não serve para nada. Sabe quando tem, eu não lembro o nome dela agora, mas ela não serve para nada. Ela está ali só por estar ali mesmo. Ela nasceu, você precisa arrancar, que ela não presta para nada. Ela está só ali. Tem áreas da nossa vida que parecem que não vão. Seja área sentimental, seja área financeira, seja familiar, seja na saúde. Tem gente que sai de um problema de saúde e cai em outro. Tem gente que consegue curar alguma coisa e aparece outra coisa. Parece que aquilo lá nunca evolui. Aquilo lá nunca sai dali. Por quê? Existem vários motivos. Ah, maldição hereditária, mas nós já ouvimos que a gente tem poder para acabar com isso. Pode ser uma atitude que a gente ainda não consertou, algo que a gente não entregou, algo que a gente não fez, que a gente deveria ter feito e a gente ainda não fez. A gente precisa fazer coisas para chamar a atenção do Senhor. O que eu falei semana passada. A gente precisa tomar atitudes para ser diferente. A nossa oração precisa ser diferente da oração da pessoa que está do lado. Diferente, para que mova o Senhor. A nossa oração primeiro precisa mover a nós mesmos. Quando você ora e você tem aquela certeza, sabe, o Senhor me ouviu. Então, aonde há uma área entulhada, que não sai do lugar, que não está funcionando, vai desaparecer isso. Aonde há notícias ruins, aonde há uma área que não caminha, aonde há uma situação que não se resolve, o Senhor vai transformar essa situação. E eu tive total entendimento disso. Toda palavra que eu trago aqui, eu nunca trago ela sem antes ter vivido alguma coisa. Eu não pego a palavra só porque tem que pegar para mim primeiro, ela precisa servir para mim. E durante essa semana passada e essa semana, eu tive situações disso, de lembrar a Deus algumas coisas e ter esse entendimento. Aonde há uma área que não se resolve, agora vai começar a se resolver. Precisa haver um entendimento primeiro e uma força da nossa parte, uma reação da nossa parte. Em Romanos 8, versículo 18 diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Aonde há um sofrimento, como eu comecei, os sofrimentos atuais, quando Deus começar a fazer aquilo acontecer, quando Deus colocar a mão e começar a fazer aquilo se realizar, transformar, quando Deus der uma reviravolta naquilo que não se resolve, não vai nem se comparar com um momento de sofrimento. Tem momentos de sofrimento que nós estamos vivendo que parece que nunca vão passar, ou que são tão dolorosos, que parecem que doem fisicamente. E às vezes pode doer mesmo fisicamente, se seja um problema na saúde. Mas o Senhor está garantindo que cada situação que parece doer fisicamente, quando o Senhor agir e atuar, você nem vai se lembrar disso. Você nem vai se lembrar disso como dor. O Senhor transforma as nossas dores em testemunhos.
O Senhor transforma, não para você ficar lembrando, ai, porque aquela época eu sofria. Nossa, eu sofri demais ali. Não, para você falar, eu sofri muito ali, mas o Senhor agiu. O Senhor está dizendo que vai ficar evidente que foi Ele que fez. Vai ficar evidente que foi Ele que limpou aquilo, que consertou aquela situação, que mudou aquilo. Não posso dizer da noite para o dia, mas posso dizer que o Senhor vai curar de uma forma tão bonita, tão profunda, que você nem vai se lembrar da época de dor que você viveu, da época de tristeza que você viveu, de escassez que você viveu. Tem épocas, como eu disse, parecem que elas nunca vão sair da gente, assim, tem sofrimento, você fala, nunca vou me esquecer. Eu já disse isso. Eu nunca vou me esquecer disso. Isso me marcou, me cravou. Nunca vou me esquecer. E depois, quando Deus atua, você não se esquece, mas você lembra daquilo como alegria. Na época que você vive dor, mas depois você lembra com alegria, porque Deus fez, porque Deus mudou. E é para isso que nós servimos ao Senhor. Além de ter uma vida vitoriosa aqui na terra, vivendo tudo que o Senhor tem para a nossa vida e realizando sonhos e mais sonhos e crescendo na presença do Senhor, vendo as pessoas que não servem a Deus muitas vezes serem sucumbidas e quem serve a Deus está lá, sendo sustentado, guardado e depois para ter uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. É para isso que nós vivemos. A gente não está aqui só para, eu estou aqui e vou viver, mas o meu objetivo é só ser salvo. Sim, o seu objetivo maior tem que ser a salvação, mas também viver uma vida abençoada, feliz aqui na terra, realizada. Deus é um Deus que realiza sonhos, Deus é um Deus que dá sinais. Ele fala com você através de sinais, de palavras. Tem coisas que você sabe que é para você. Tem perguntas que você faz e geralmente vem aqui a resposta direta, faltou falar seu nome. Não pode acontecer isso só comigo. Não sou só eu que vivo isso. Parece que tem vezes assim que faltou falar o meu nome. Falei, meu Deus, é comigo isso aí. Eu tenho certeza que isso aí é comigo. O Senhor fala através de palavras, Ele fala através da palavra da Bíblia, de uma palavra que sai do altar, de um louvor que você escutou, de algo que você precisava, e vem a palavra, e as palavras se cruzam, e as palavras se alinham para responder aqueles questionamentos, e aquelas dúvidas, e aquelas dores, porque no momento de dor, é normal você perguntar a Deus, meu Deus, e aí, me ajuda, eu preciso do Senhor. Por que mais isso? Ou mais aquilo? Mais uma vez isso? Parece que eu saí de uma situação e agora eu caí em outra situação, parecida muitas vezes. Como eu falei da saúde. Às vezes tem pessoas que saem de uma situação da saúde, aparece outra. Está doente de novo. Outra vez. Mas por que, Senhor? Tem que haver uma atitude, uma renovação de mente, uma atitude de coragem, uma atitude de força e de crer, de pegar a palavra e crer. Crer, Senhor, o tempo que eu vivi de tristeza, solidão e escassez não vai se comparar com o tempo novo que o Senhor vai me dar. Nem vai se comparar. É só um tempo. E depois se transforma em testemunho. Um tempo de dor e de luta se transforma em testemunho. A nossa realidade aqui na terra é viver os nossos sonhos, é lutar para servir o Senhor, é guerrear as nossas guerras, é lutar as nossas lutas, é fazer o que a gente tem que fazer, é lutar o bom combate, é fazer o que a gente tem que fazer. Para que depois venha o nosso momento de descanso. Os céus representam descanso, paz, tranquilidade. Acabou o choro, acabou a dor, acabou. O clamor acabou. É só momento de louvar, é só momento de adorar ao Senhor. Toda vez que eu vejo essa parte assim, do céu e da salvação, me dá uma esperança, mas uma esperança e uma vontade de viver tudo isso. Eu quero muito viver isso, e eu vou viver isso. Eu quero muito essa salvação e viver tudo isso que é prometido, onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, onde não há mais saudade, onde não há mais abandono, onde não há mais mentira, onde não há mais traição, onde não há mais perda. Não há mais. É só alegria, é só felicidade. Vale a pena perseverar.
Vale a pena, principalmente agora que nós estamos num propósito tão forte, tão profundo, vale a pena a gente ir nesse propósito até o fim. Fazer aquilo com força, e com força, assim, além do que nós pensamos que tivéssemos. Para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. E vão acontecer. Porque o Senhor traz uma palavra de consolo hoje. Isso é consolo. Eu entendo do Senhor. É consolo. Não se preocupa mais. Eu vou agir. E quando eu começar a agir, você nem vai se lembrar desse tempo. Pega essa palavra como uma palavra de consolo. Em 1 Samuel 13 diz: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Eu quero que você repita comigo assim, ó. Iniciativa é fundamental. Não adianta você estar diante de um problema e receber uma palavra de vitória dizendo que o Senhor vai fazer e vai mudar se você permanecer sentado sem iniciativa e sem fazer coisa alguma. Ah, o Senhor disse que vai mudar, mas você está fazendo o que para que o Senhor mude? O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo um propósito, o que mais? Tem que fazer mais. Ah, eu faço jejuns às quartas-feiras, mas eu tenho falado aqui que você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer mais alguma coisa. Dê mais alguma coisa ao Senhor. Faça mais alguma coisa ao Senhor. Pega 2 períodos, 3 períodos de oração. Uma madrugada que seja, passe a madrugada aqui orando ao Senhor. Buscando a Deus, estudando a palavra. Aqui, era meio que uma estratégia mesmo. Era bem caro para eles arrumarem suas espadas e os seus materiais de luta. Mas era como uma estratégia. Primeiro que eles tinham que ir e se humilhar para pedir para aquilo ser feito, e era caríssimo para fazer. Segundo, que então, no dia da batalha, já que eles não pagavam e não iam lá se humilhar para fazer isso, então não estavam sem nada, exceto Saul e o seu filho Jonatas. Mas Saul, todo mundo já conhece a história de Saul, Saul sendo Saul, enfim. Saul, que se sentia todo aquele sentimento de Saul de rejeição, e se sentindo menor, e se sentindo incapaz, e tal. Saul. Saul sendo Saul. Então, a iniciativa teve que partir de quem? Jonatas, que é onde eu vou ler aqui para você. No 1 Samuel 14 diz: